Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus Braga e hoje vamos fazer aquele guia básico da Fórmula 3. Fórmula 3 que estreia esse fim de semana em Barcelona e assim como a Fórmula 2 e a Fórmula 1, também cobertura completa do grupo Bandeirantes da Band Esportes, o canal fechado lá do grupo Bandeirantes, certo? Antes de mais nada, se inscreva no canal, deixe seu like e manda esse vídeo para o seu amigo que gosta de automobilismo, que quer ver pilotos brasileiros na Fórmula 1 logo mais. Assim como a gente fez o nosso guia básico da Fórmula 2, eu vou explicar também um pouquinho da história, como funciona e alguns nomes para a gente ficar de olho da Fórmula 3. Vai ser um vídeo um pouco mais curtinho, até porque a Fórmula 2 e a Fórmula 3 elas são praticamente idênticas, apenas com algumas mudanças, questão de desenho do carro, aerodinâmica, questão de vagas, são mais vagas na Fórmula 3, e as pistas, né, as etapas que a Fórmula 3 vai acontecer, eu vou dar esse gostinho aí para vocês. A Fórmula 3 ela surge lá em 2019 com a junção dos campeonatos da GP3 e da Fórmula 3 europeia. E assim como a Fórmula 2, esses campeonatos eles tinham uma organização separada que foi unificada e colocada nas mãos da FIA. A FIA organiza a Fórmula 3, assim como ela organiza o Mundial da Fórmula 2 e o Mundial da Fórmula 1. E em base, ela é idêntica à Fórmula 2, né? É um treinamento dos pilotos que querem chegar até a Fórmula 1. Existem algumas diferenças, questão de design de carro que eu não sou tão habilitado para falar, mas se você pegar, por exemplo, o carro do Guan Yu Zhou da Fórmula 2 e o carro do Caio Collet na Fórmula 3, falo isso porque eles são da mesma academia de pilotos, então eles levam uma pintura muito semelhante, vocês vão conseguir reparar nessas diferenças, né? O carro do Guan Yu Zhou e o carro do Caio Collet. Outra diferença que a Fórmula 3 tem para a Fórmula 2 é o número de vagas. Na Fórmula 2 são 11 equipes com 2 assentos para cada equipe. Na Fórmula 3 são 10 equipes, só que com 3 assentos por equipe. Então, o grid da Fórmula 2 são 22 carros, enquanto o grid da Fórmula 3 são 30 carros, o que deixa inclusive a Fórmula 3 um pouco melhor, porque quanto mais carros você tem competindo, melhor fica a corrida. E mesmo a categoria sendo muito recente, já tem um piloto que foi formado pela Fórmula 3 da FIA que integra o grid da Fórmula 1. E é o japonês o Yuki Tsunoda, que foi nono colocado lá na primeira edição do campeonato em 2019. Mas tem outros pilotos que a gente comentou lá no nosso vídeo da Fórmula 2 que passaram por aqui, pela Fórmula 3 da FIA. O Robert Schwartzman, o russo, foi o campeão da primeira temporada, lá em 2019. Teve também o neozelandês Marcus Armstrong, o brasileiro Felipe Drugovich e também o campeão da temporada passada, que foi o australiano Oscar Piastri. Então você pode perceber como a Fórmula 3 já vem crescendo aos olhos dos pilotos iniciantes, certo? Vamos falar um pouquinho das etapas, como funciona a Fórmula 3. Assim como a Fórmula 2, a Fórmula 3 ela ocorre em etapas simultâneas à Fórmula 1. Ou seja, quando a Fórmula 1 vai correr em um determinado circuito, que a Fórmula 3 também vai, a Fórmula 3 é como se fosse um evento de apoio. E ela ocorre da mesma maneira que a Fórmula 2. São duas corridas de sprint, duas corridas curtas, sem a necessidade de pit stop, que valem uma pontuação. E depois os 10 primeiros dessa corrida de sprint inverte o grid para colocar na segunda corrida de sprint. E aí inverte os 10 primeiros de novo e coloca na corrida mais longa com o pit stop obrigatório, que também todas valem os pontos ali para o Mundial de Pilotos e o Mundial de Construtores. Mas onde vão ser realizadas essas etapas esse ano? A estreia é nesse fim de semana já em Barcelona. Temos também Le Castellet no GP da França, Spielberg no GP da Áustria, Budapeste no GP da Hungria, Spa no GP da Bélgica,
Zandvoort no GP da Holanda e Austin no GP dos Estados Unidos. São essas as etapas que, né, vão abranger o Campeonato Mundial de Fórmula 3 em 2021. E vamos ver como que os pilotos vão se sair nessas pistas. Agora os nomes para a gente ficar de olho. Diferentemente da Fórmula 2, até essa semana só tinha um piloto brasileiro confirmado na Fórmula 3 e era o Caio Collet. O Caio Collet, ele é vice-campeão, atual vice-campeão da Fórmula Renault em 2020. Ele foi vice-campeão ano passado e ele vai correr com os carros da MP Motorsport. E ao lado dele, outro nome para a gente ficar de olho, está o seu rival da Fórmula Renault, o campeão Vitor Martins, o francês Vitor Martins, que foi campeão da Fórmula Renault. Ele vai correr ali junto com o Collet na MP. Os dois são pilotos da Academia Alpine, que era a academia da Renault, e que agora que a Renault mudou o nome da sua divisão esportiva, eles são pilotos da Academia Alpine. Um ponto que eu quero destacar do Caio Collet é uma entrevista que o Alain Prost, sim, o eterno rival do Senna, deu enquanto ele observava o Caio Collet. Para quem não sabe, o Alain Prost ele é conselheiro, ele é consultor, uma espécie de diretor dessa divisão esportiva da Renault já, acho que há 2 anos. E ele falou que observou muito o Caio Collet e que o Caio Collet tem potencial para se tornar campeão do mundo no futuro de Fórmula 1. Então, ele já tem meio que as bênçãos do grande Alain Prost. Nessa semana também, a equipe Charrus confirmou o Enzo Fittipaldi, o irmão do Pietro, que é piloto reserva lá da Haas. Ele vai voltar à Fórmula 3 esse ano. Tinha-se muita expectativa sobre ele, porque ele correu pela HWA no passado e fez corridas muito boas. A melhor que eu lembro foi em Monza, que ele teve um problema na largada e foi se recuperando ao longo da corrida. Então, o Enzo volta agora na equipe Charrus. Ele que também se desligou da academia de pilotos da Ferrari, então acabou ficando um pouquinho mais difícil para ele conseguir a vaga, mas ele acabou conseguindo quase aos 45 do segundo tempo. Ele vai completar ali a equipe Charrus, o que é um grande ponto positivo, né? Porque o Enzo também é muito bom piloto, assim como o Caio Collet. Eu vejo o potencial que o Enzo possa ser campeão do mundo algum dia, desde que ele tenha apoio. Então, muito legal que o Enzo seja confirmado aí na Fórmula 3 mais uma vez. Outros grandes nomes, a gente já falou inclusive do Fittipaldi, e Fittipaldi é um sobrenome lendário da Fórmula 1. E temos outro sobrenome lendário e um que pode se tornar lendário da Fórmula 1 correndo na Fórmula 3. O irmão do piloto da Ferrari, Charles Leclerc, o Arthur Leclerc, vai correr esse ano pela Prema. Ele foi vice-campeão da Fórmula Regional ano passado. Ele só perdeu para o Gianluca Petekoff, que está na Fórmula 2. E ele vai correr pela Prema Fórmula 3 esse ano. Na Trident está o filho do Ralf Schumacher, por sua vez, sobrinho do Michael e primo do Mick. Está o David Schumacher, que vai correr mais um ano aí também pela Trident. Outros nomes que não têm muita ligação com sobrenomes famosos do automobilismo, mas que valem a pena ser destacados, é o dinamarquês Frederik Vest, que é companheiro de equipe do Arthur Leclerc lá na Prema, e o tcheco Roman Stanek, da Hightech. Esses são os pilotos para a gente acompanhar esse ano na Fórmula 3. Como eu falei no começo do vídeo, é um pouco mais curtinho, porque muito parecido. Ia ficar um pouco mais curto também, mas essa notícia do Enzo me alegrou muito, então eu quis dar um destaque maior também para ele, dizer que ele já correu ano passado na Fórmula 3, então ele deve estar já acostumado com a categoria. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vamos apoiar os nossos dois pilotos na Fórmula 3, tanto o Caio quanto o Enzo. A corrida já esse fim de semana lá em Barcelona e todo transmitindo pelo Band Esportes. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como eu falei, vamos apoiar os nossos pilotos, porque a gente precisa voltar a ser representado na Fórmula 1, e nada melhor do que um cara que tem as bênçãos do Alain Prost, como o Caio Collet, e o Enzo,
que carrega um sobrenome lendário da Fórmula 1 e tem muito potencial. Fico por aqui hoje, vamos acompanhar. Quero saber de vocês se vocês acham que os nossos brasileiros vão se dar bem, se o Arthur Leclerc vai se dar bem na Fórmula 3, o David Schumacher, enfim. Conto com a colaboração de vocês, muito obrigado pela moral que vocês têm me dado. E é isso, a gente volta assim que tiver alguma novidade e também na segunda-feira com a análise do GP de Barcelona. Muito obrigado mais uma vez, eu não vou cansar de agradecer porque está sendo muito legal, muito divertido para mim também fazer esse canal. E eu conto com o like de vocês, com a inscrição de vocês, certo? Muito obrigado e até mais.